Olá, amigos do Neurorrádio em Pauta, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as escalas que são citadas nos laudos relacionados à demência dos pacientes que vêm com mais idade. Então, aquela indicação de demência, doença de Alzheimer, alteração de comportamento, alteração de esquecimento, alteração como esquecimento, normalmente saem laudos dizendo escala de Fasecas, MTA score, atrofia global, e tudo isso pode estar relacionado a doenças associadas. Então, qual a importância da gente reconhecer essas escalas e como a gente interpreta todos esses achados? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Mas antes da gente começar, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa sua curtida aqui pra gente. Vamos lá? Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar basicamente das escalas relacionadas a essa avaliação dos pacientes que vêm normalmente com mais de 60 anos, com queixa de alteração de comportamento, alteração da memória, com quadro demencial inicial, com história de alterações demenciais na família. E muito me baseei nesse artigo bem interessante de revisão relacionado aos marcadores, aos biomarcadores de ressonância magnética que a gente vê na demência. As duas principais escalas que todo mundo ouve falar são as escalas de Fasecas e o MTA score, que é relacionada à avaliação do hipocampo do lobo temporal medial. Primeiro, a gente vai começar com essa escala, que não é bem uma escala, é uma avaliação global que a gente tem que fazer do parênquima cerebral relacionada ao que há e o que tem de atrofia e como essa relação da atrofia do parênquima cerebral com a dilatação ventricular. Então, é muito importante a gente olhar dois momentos. Eu tenho um ventrículo grande com o sulco normal ou eu tenho um ventrículo grande que está proporcional à redução do sulco? Isso são informações que têm que estar contidas no laudo e vão mudar o prognóstico e fecham determinados diagnósticos para a gente. Alterações do tipo ventrículo muito grande, como a gente vê aqui, que a gente pode até chamar de dilatação ventricular, para sulcos normais, são doenças relacionadas à hidrocefalia. Pode até ser uma hidrocefalia normobárica, mas a gente tem que citar isso aqui como um mecanismo de excesso valvular ou alguma alteração que a gente busca uma hidrocefalia obstrutiva. Ao contrário, a gente pode olhar também que existe um ventrículo que está gordinho, que eu gosto de falar no laudo que está ectasiado e não dilatado. Acho dilatado uma palavra forte, é só realmente quando existe uma doença ventricular que eu uso o termo dilatação. Você vê que ele está ectasiado, que ele está proeminente, mas que ele é proporcional aos demais sulcos, à acentuação dos demais sulcos que existem, como a gente vê nesses casos aqui. Então, o ventrículo pode estar gordinho, mas o resto do sulco está acentuado. E aí eu gosto de usar o termo que está compatível com a faixa etária. Muita gente usa o termo acentuação de sulco cortical normal para a idade. Se está acentuado, não pode estar normal. Eu acho que são termos contraditórios. A gente tem que falar que está acentuado, ok, e que eu espero aquela acentuação para a idade que o paciente tem. Eu não posso querer que um paciente de 80 anos venha com uma cabeça de 60. Se vem, ótimo, mas se não vem, ok. Aquilo ali é o esperado para a idade dele. Então, essa consciência do que é o bom e do que é o esperado, não dá para a gente colocar como normal no laudo. Então, eu gosto mais de usar o termo esperado para a faixa etária. Uma coisa muito importante, essa relação aí de determinar ventrículo e sulco, a gente aprende muito com o tempo, é ver quando essa relação está fora em alguma parte do cérebro. Então, por exemplo, nesse caso aqui, existe uma acentuação importante de sulco frontal, bilateral, que não é acompanhada na região parietal e temporal que a gente vê aqui. Então, isso é uma anomalia que tem que ser citada. Ah, mas o ventrículo frontal está grande. Tá. Se eu estou com perda de massa encefálica aqui, eu vou ter alargamento de ventrículo aqui. É consequente aquilo. E a gente está vendo, inclusive, que tem alteração de sinal. Então, eu tenho uma doença importante nas regiões frontais que está determinando o quadro clínico, mas o resto do parênquima está bom. Eu não posso dizer que isso é uma atrofia global. Eu tenho que relacionar tudo isso aqui e eu não posso achar que eu posso atrofiar mais o frontal e preservar o temporal e tá tudo bem, porque não tá. Se a gente tem uma atrofia global, ela tem que ser de uma forma mais simétrica. Se existe uma assimetria na atrofia dos sulcos corticais, isso tem que ser citado no laudo como uma doença que pode ser responsável por todo aquele sintoma que está aparecendo, que é a queixa do paciente. Então, é importante a gente tentar estabelecer essas relações do que atrofiou e do que dilatou. Se está proporcional, ótimo, a gente vai dar como aquilo ali compatível com a idade, esperado para a faixa etária.
Se não tá, tem que estar relatado no laudo de alguma forma diferente, porque isso sim pode ser a causa de demência. A gente não tem que fazer um exame só procurando o hipocampo. A gente vai olhar para o hipocampo também, mas muitas vezes existem outras causas de atrofia cortical e atrofia cortical assimétrica que vão ser responsáveis. Muitas vezes existem as causas de dilatação ventricular que também vão ser responsáveis, como a tríade que a gente vê de Steindrager, que é relacionada à hipertensão, à hidrocefalia normobárica, a hipertensão intracraniana. Isso pode ser também parcialmente avaliado na tomografia. A ressonância traz mais informação, mas a gente também consegue extrair informações da tomografia relacionadas a esse padrão de atrofia assimétrica. Chegando agora no hipocampo, a gente vai falar do MTA score, Medial Temporal Lobe Score. É a atrofia da porção medial do lobo temporal igual a hipocampo. Qual a importância disso? A gente sabe que a doença de Alzheimer, que é a demência mais comum, e que a gente tem visto cada vez mais aumentar o número de casos porque a população vive mais, é uma doença que comete predominantemente o hipocampo. Existem variações da doença de Alzheimer? Sim, mas a maioria está no hipocampo. Qual é o grande ponto disso aí? A gente, quando vê o hipocampo super atrofiado, a gente já sabe clinicamente que aquele paciente tem Alzheimer. Ele já está com uma clínica avançada, ele já está com um processo lá na frente. A fisiopatologia da doença de Alzheimer nos mostra que o acúmulo, né, de beta-amiloide, natal, enfim, todo aquele desarranjo funcional, estrutural, metabólico, que vai levar a uma disfunção funcional real, acontece anos antes, 30, 40 anos antes do hipocampo murchar. O hipocampo é o ponto final. Então, eu falar numa ressonância que o hipocampo é um MTA score 4 de totalmente atrofiado, eu não estou acrescentando muita informação. Do mesmo jeito que a gente faz follow-up de paciente com demência, você não vai ver um hipocampo cada vez menor. Se ele já está menor, ele está menor e ele já causou aquele sintoma. O que a gente pode procurar é se existem alterações novas. Fez um infarto e aí piorou o quadro clínico, teve um dano motor novo, teve alguma perda de mínimas habilidades que ainda retinham, a gente procura outras coisas. Mas o hipocampo, eu já sei que vai estar pequeno e eu não espero nunca que ele vá aumentar. Na verdade, ele só vai piorar. Então, a classificação de MTA Score foi proposta por Sheltens lá em 1992, já foi testada várias vezes. Existe uma concordância relativamente boa entre observadores, principalmente se forem observadores treinados, mas a prática mostra que entre o MTA Score 2 e o 3 existe ainda uma dificuldade de estabelecer o que é quem. E isso pode estar relacionado, isso pode implicar diretamente você fazer doença num paciente em que aquele hipocampo poderia ainda estar bom. Então, o que é o MTA score 0? Normalzão. É aquele hipocampo que você vê e não vê nada em volta. Ele está coladinho ali nos sulcos do lobo temporal. Você não vê líquor em volta dele. O que é o MTA score 1? Também é normal. A única diferença é que você tem uma proeminência aqui da cisura coroideia e você vê um líquor aqui em cima do hipocampo. É ok, isso não quer dizer que o hipocampo é pequeno, isso não quer dizer que a cisura está ectasiada, isso quer dizer que você é assim. Então, o MTA score 0 e 1 é normal. É só para a gente não falar que não existe uma diferença entre o 0 e o 1, mas na verdade é uma diferença estrutural da pessoa, mas não quer dizer que é uma doença do hipocampo e reduzido de volume. O MTA score 2 a gente já vai ver. O 0, então, a gente não vê nada, né? O hipocampo aqui sem líquor em volta. O 1, a gente já começa a ver um pouquinho de cisura coroideia aqui, mas isso não quer dizer doença. O 2, a gente vai ver já aqui nessa linha de 2, uma redução, um alargamento da cisura coroideia e um alargamento também do lobo do corno temporal do ventrículo lateral. Então, a gente vê o líquor não só em cima, mas também do lado do hipocampo ali agora, onde ele faz aquela margem com o resto do lobo temporal. Então, esse MTA score 2 também já está acompanhado de um pouquinho de redução de altura do hipocampo. Ah, existe uma altura normal? Não. O que a gente tem que pensar é que você tem que ter na cabeça como é um hipocampo normal, você já pensar que aquilo ali está reduzindo um pouquinho. Então, sua experiência vai trazendo essa variação. Do 2 para o 3 muda o quê? Muda mais acentuado. Então, isso pode ser difícil da gente estabelecer se o 2, se essa altura aqui é uma altura de 2 ou uma altura de 3. E aí você vai ter uma discordância maior entre as pessoas que estão avaliando. E qual é o impacto disso? O MTA score 2, ele é normal acima dos pacientes, nos pacientes acima de 70 anos. E o MTA score 3, ele pode ser normal nos pacientes acima de 80 anos.
Então, no paciente com menos de 70 anos, você não pode ter um MTA score 2, mas acima pode. Mas entre 70 e 80, você não pode ter um MTA score 3. Então, essa variação num paciente entre 70 e 80 anos, por exemplo, que normalmente é o paciente que chega já com essas alterações relacionadas a um quadro clínico que se pensa no diagnóstico de demência, eles aparecem nessa faixa etária e a gente pode ter essa dificuldade de estabelecer o 2 e o 3. Então, é importante a gente tentar definir e criar esse conceito bem claro na nossa cabeça. O MTA Score 4, que classicamente, né, a maior redução e uma ectasia muito significativa, como a gente vê nesses dois casos aqui, é o mais ok. Né? É o que todo mundo concorda mais. Na verdade, a dificuldade vai ser estabelecer quem é o 2 e quem é o 3, como a gente vê aqui. Então, olhando esse casinho aqui na prática clínica, o que a gente vê? A gente vê que esse hipocampo aqui tem uma altura reduzida, aqui também, que existe um alargamento da cisura coroideia aqui e aqui, e que existe um alargamento também do corno temporal, mas que é assimétrico. Esse aqui é menor e esse aqui é maior. E aqui vai a primeira dica de avaliação. A dilatação do corno temporal vai estar também relacionada ao como é o comportamento do ventrículo. Se eu tenho ventrículos assimétricos, como eu tenho aqui, eu vou ter cornos temporais assimétricos. Isso não quer dizer que esse hipocampo aqui é menor e, portanto, esse ventrículo dilatou mais. Isso só quer dizer que esse ventrículo esquerdo é maior que o direito. É uma variação pode ser alguma causa, que não era, mas é comum a gente ver essas assimetrias como uma variação dos pacientes. Então, todo o ventrículo lateral esquerdo é maior e a gente vê essa assimetria aqui clara. Então, cuidado na hora de avaliar o hipocampo. A grande questão é, realmente esses hipocampos são iguais ou eles são assimétricos? Eu acredito que eles são assimétricos. Repara que o volume aqui à esquerda, essa área à esquerda nesse corte, parece ser menor que essa área. A paciente não está rodada e quando a gente observa, a gente passa, né, o hipocampo todo, ó, vindo aqui de trás para frente em direção à amígdala, a gente vê que esse lado esquerdo é todo um pouco reduzido de volume em relação ao direito, apesar dos dois estarem reduzidos de volume. Então, é uma paciente que tem 83 anos, eu poderia já esperar um MTA score 3 para ela, que é o que eu tenho, que eu considerei aqui à direita, mas aqui à esquerda eu acredito que a gente já tem uma atrofia a mais, um passo a mais nessa redução volumétrica do hipocampo, então, portanto, um MTA score 4 aqui. Você pode dar MTA scores separados ou, idealmente, eles serem mais homogêneos, mas aí você pode colocar no laudo como assimétrico mais reduzido de volume à esquerda, como eu acredito aqui. Uma grande questão com relação ao volume dos hipocampos é se você só usa essa escala ou se você faz a volumetria. Lá no Instagram, na Rádio em Pauta, vocês vão ver um vídeo de como é feita essa volumetria manual. Ela é totalmente manual. Eu vou clicando aqui e desenhando o hipocampo corte a corte. Eu faço nesse corte, eu faço nesse corte, eu faço no outro corte, eu faço até onde eu acho que tem hipocampo. E depois eu somo todas essas áreas e multiplico pela espessura do corte. Então, esse volume é extremamente operador dependente. E se vocês observarem, muitas vezes vai vir normal num lado, vai vir anormal no outro, vai vir normal de novo, porque isso varia de acordo com a pessoa que está medindo. Isso varia de acordo com o jeito que foi cortado. Então, é extremamente operador dependente e eu acredito que vocês, na prática clínica, têm que ter muito cuidado em avaliar a volumetria hipocampal quando ela é feita dessa forma, que é o nosso dia a dia. As medições automatizadas de volume são mais complexas, são mais demoradas e são mais caras. Então, elas não estão tão disponíveis clinicamente assim. Normalmente, quando a gente manda, é dessa forma. Então, muito cuidado nessa interpretação de dados. Vale mais a pena, isso já existe artigo mostrando que o olho de quem está vendo aqui é mais confiável do que o volume de quem está fazendo de forma manual e não automatizada. Então, confiem na escala, principalmente se for um radiologista experiente, que vocês conhecem, que vocês têm uma boa relação clínico-radiológica e vocês estabeleçam também o olho de vocês de como conseguir fazer essa avaliação ao longo da análise repetida de vários pacientes, olhando as várias faixas etárias. Passando para a próxima escala, vamos falar da escala de Fazekas. Fazekas, quando fez essa escala, foi em 1997. Vou fazer essa parte de novo da outra escala.
Passando para outra escala agora que a gente tem que analisar também, é a escala de Fasecas. Esse aqui é o artigo original de 1987 de Fasecas. E, na verdade, a principal conclusão dele é que na ressonância a gente também consegue ver, consegue ver melhor esses achados de hipodensidade que eram vistos na TC. Então, as imagens, se a gente for olhar, são imagens de ressonâncias bem antigas, do início, né, das primeiras imagens que saíram, e o objetivo era mostrar menos focos, mais focos confluentes, e aí o Fasecas 3, né, que é aquele a padrão totalmente confluente, que tem associação com outras alterações vasculares. Então, ele descreveu isso já muito lá atrás, a gente usa até hoje e ainda é um bom padrão um bom marcador com relação ao tamanho da doença. Foi descrito como lesão tanto periventricular quanto de substância branca profunda. Na verdade, a gente acaba usando tudo no mesmo pacote, tentando classificar aquele Fasecas como 0, 1, 2 ou 3, baseado na análise conjunta. Então, voltando lá para os nossos exemplos, o que a gente vê aqui o que é o Fasecas 1? Fasecas 0 praticamente é nada, ou aqueles foquinhos assim muito esparsos, né? O 1, a gente vai pensar quando existem mais focos. Então, quem é esse paciente que a gente vai falar em Fasecas? É o paciente que a gente pensa que pode ter um componente de microangiopatia degenerativa, que pode ter um componente de demência vascular, levando toda essa alteração de quadro clínico. Então, não é só importante a gente observar como é esse padrão de hipersinal periventricular. É importante também a gente observar se existem outras doenças vasculares associadas. E aí a importância da gente trazer a aplicação prática direta de uma escala para dentro da análise do nosso exame. Eu não quero só saber se existe uma doença confluente periventricular ou de substância branca profunda. Eu quero saber se isso aqui está associado ao infarto lacunar, à microhemorragia, a outras doenças vasculares que somadas, que uma sozinha não me dá problema, mas que todas somadas vão me dar um problemão e podem ser a causa de demência vascular do paciente. Então, o Fasecas vai do 0 ao 3, o 3 é esse aspecto mais confluente, o 2, quando a gente vê predominantemente as alterações periventriculares. Cuidado, muito cuidado para não confundir isso aqui com dedo de Dawson. Todo dia eu vejo um paciente que vem com 60 anos, que tem esse aspecto periventricular de lesão, fazem uma sequência flare no plano sagital e aí querem dar o diagnóstico de esclerose múltipla para esse paciente. Por que a gente tende a querer dar esse diagnóstico de esclerose múltipla? Porque a gente não faz flare sagital nunca. A gente só faz flare sagital quando a gente quer ver doença desmelinizante. E aí, quando alguma coisa te chama a atenção de lesão periventricular, você pensa, nossa, vou fazer o flare sagital. E aí você vê aquele aspecto em volta do ventrículo, aí você vai achar que tem um que é ovoide, que está acompanhando a vênula. Existe esclerose múltipla com quadro abrindo aos 60 anos? Existe, mas isso não é o comum. O comum com 60 anos é gliose. O comum com 60 anos é Fasecas 2 e 3, não esclerose múltipla. Então não vamos pensar na raridade, sendo que o comum é o mais comum e está ali na nossa frente todo dia. Ah, mas se eu não pensar na raridade, eu não faço o diagnóstico? É claro. Mas assim, a gente também tem que ter alguma outra indicação clínica de que aquilo ali pode não ser simplesmente uma vasculopatia crônica, degenerativa, que está acontecendo aos poucos, e sim que existiu algum evento agudo que mudou o curso de uma doença progressiva que estava acontecendo. Então, muito cuidado com o Fasecas 2, porque ele vem com esse aspecto periventricular e as pessoas tendem, confluente, né, a pensar como se fosse um padrão mais tardio de esclerose múltipla. Só muito cuidado, um adendo aqui para a gente não tentar diagnosticar e não vir o pedido. Muitas vezes eu recebo o pedido, avaliação de doença desmelinizante, então quando eu vou ver a idade do paciente de 80 anos. Então, pode acontecer, mas é mais difícil e a gente teria até que pensar numa causa de desmelinizante secundária e não primária do tipo esclerose múltipla. Voltando aqui para o nosso caso, então a gente vê ele tem um padrão de Fasecas 3, a gente vê esse acometimento difuso, a substância branca profunda, confluente, e esse aspecto de envolvimento difuso da substância branca periventricular. Então, o Fasecas 3, sem dúvida, é uma paciente que tem uma doença microangiopática importante. O que eu tenho que procurar, além só de falar que tem um Fasecas 3? O que essa doença vascular já pode ter causado nela e que somado vai dar muito problema. Então, a gente tem que olhar pelos infartos lacunares.
Muitas vezes eles aparecem aqui no centro semioval, na coroa radiada, no meio de toda essa gliose, fica mais fácil, você vai ver um buraco de líquor preto ali no meio daquela região. Cuidado para não tender a chamar de espaço perivascular, a gente tem que fazer esse diagnóstico diferencial, que aí não é uma doença, é uma alteração também encontrada nos pacientes com mais idade. Mas a gente tem que olhar com muito cuidado a região núcleo capsular. E o flare pode enganar a gente nessa análise da região núcleo capsular. Então reparem aqui que nos tálamos a gente não vê muitas alterações no flare, talvez alguma coisa aqui. Na região núcleo capsular a gente fica um pouco em dúvida aqui à esquerda, talvez à direita. Muitas vezes os infartos lacunares vêm coladinhos aqui no corpo do ventrículo e a gente vê um ventrículo assim com uma irregularidade parietal. Não é o ventrículo que está doente. Como a gente vê aqui também, esse ventrículo está ectasiado, um pouco desproporcional em relação aos sulcos corticais. Então, é alguma coisa que eu falaria ectasia ventricular, mas os sulcos corticais preservados para a faixa etária. Lembrar que ela é uma paciente com mais de 80 anos. Então, existe uma certa assimetria e esse ectasia ventricular pode também ser responsável por algum componente de alteração funcional dessa paciente. E nada chama muita atenção, a gente vê uns foquinhos aqui na ponte. Lembrar que tem gliose na ponte, essa alteração central é ok, vai fazer parte do quadro clínico. O que a gente tem que procurar também é se tem infarto antigo no meio disso aqui, e a sequência flare não é o ideal. Então a gente tem que obrigatoriamente olhar na sequência T2. Pode fazer um T2 axial, procurando especificamente isso, ou olhar naquele T2 coronal que sai para o hipocampo. Então aqui eu optei por fazer um T2 axial. A gente vê de novo aquelas alterações, são mais evidentes no flare por conta do contraste, já que o líquor fica com um sinal mais baixo. Só que quando a gente olha aqui, ó, um infarto no tálamo que a gente perdeu, ó, bem significativo, uma intensidade de sinal igual a do líquor, que a gente não tinha essa sensibilidade de detecção no flare. Então, nunca se esqueçam, região núcleo capsular, dica master da aula, região núcleo capsular tem que ser avaliada na sequência T2, senão vai perder lesão. Tanto a região núcleo capsular quanto a ponte, para a gente ter certeza que não tem nenhum infarto lacunar aqui, que tem aquela intensidade de sinal muito semelhante ao do líquor, tem que olhar no T2. Então, isso aqui é tudo gliose, ó, repara que é aquela alteração de sinal tênue, do mesmo jeito que a gente está vendo na região periventricular. Aproveita e varre todo o território cerebelar, porque os infartos lacunares a gente vai perder também no flare, você só vai conseguir ver bem na sequência T2. Então, se não fez um T2 axial fino, não tem problema, aproveita e observa essas regiões no coronal T2, que vocês vão ver que dá para ver perfeitamente, como a gente vê aqui, ó, o infarto do tálamo, que a gente ia passar mais desapercebido no flare. Então, importante prosseguir essa investigação diagnóstica. E por último, dá uma olhada na sequência de suscetibilidade, aqui é uma sequência SWAM, para procurar os frocos de hipossinal que vão sinalizar a microhemorragia antiga também. Então, não foi nenhum hematoma, não foi sintomático, não sozinho não dá problema, em conjunto sugere que realmente essa paciente tem uma vasculopatia e se ela tiver um quadro demencial pode estar relacionado a uma demência de origem vascular e não uma demência de origem hipocampal, apesar dela também ter um componente hipocampal. Então, uma doença multifatorial aqui. E uma coisa que a gente tem que pensar na fisiopatologia da doença do Alzheimer, que você tem o depósito da placa beta-amiloide, você tem o depósito do tal, você tem também doença vascular. Né? A doença, a angiopatia amiloide, ela está relacionada também a essa disfunção no metabolismo de todas essas substâncias. Então, a gente tem aqui no canal também um vídeo falando sobre angiopatia amiloide que traz muito dessas informações. Então, muitas vezes, as doenças vão se confundir e essas escalas vão ajudar a gente a orientar um pouco mais para que lado a gente deve seguir, mas muitas vezes elas realmente vão estar misturadas, como a gente vê nesse caso aqui. E agora que a gente já viu as diversas escalas, vamos olhar esse casinho aqui, esse coronal T2, mostrando, feito para o hipocampo, mostrando o hipocampo direito com uma escala bem boa. A gente vê aqui uma mínima proeminência da cisura coroideia, talvez alguma coisa de lobo temporal. Eu daria aqui um MTA score 1, nem valorizaria como MTA score 2, porque eu acho que a altura desse hipocampo direito está normal. Mas o que a gente vê aqui nesse hipocampo é uma assimetria, o lado esquerdo está menor. Então, a gente já vê uma proeminência maior cisura coroideia de corno temporal. Aqui eu daria um MTA score 2, existe uma redução de altura. Mas mais importante que só essa assimetria hipocampal, reparem na assimetria de todo o lobo temporal. Então, não se esqueçam de olhar, como eu sempre falo, a moldura do quadro.
a gente está olhando para o centro, que é o hipocampo, que é sempre a primeira coisa que a gente olha, principalmente quando a gente vai dar a escala de MTA. Mas a gente tem que olhar para o resto do exame e observar que existe uma simetria importante de todo o lobo temporal esquerdo. Então, que se essa paciente tem um quadro demencial associado, a gente não pode atribuí-lo unicamente a uma doença hipocampal, e sim a uma doença de todo o lobo temporal. E existem variantes de demências temporais relacionadas que podem dar quadros clínicos diferentes do Alzheimer especificamente. Então, uma paciente jovem, repara que todo o parênquima cerebral dela é muito bom, não existe doença vascular associada, não existe dilatação ventricular, os outros sulcos são bons, mas existe uma doença temporal focal à esquerda que tem que ser melhor avaliada, e isso aqui tem que sair no laudo. A gente não pode esquecer de olhar o restante dos sulcos e só olhar os hipocampos. Extremamente importante olhar o padrão ventricular. O terceiro ventrículo nunca pode aparecer. Se a gente está vendo o terceiro ventrículo, principalmente no corte axial, se ele mede mais que 1 centímetro, ele está normal e a gente tem que descrever isso aí como uma proeminência ou como uma hemectasia ventricular, mesmo no paciente mais jovem. Muito bem, amigos, então hoje nós falamos sobre as escalas de visualização dos padrões de alteração dos pacientes, principalmente nos pacientes com queixa de demência e dos pacientes que vêm fazer o exame que são mais idosos. Falamos da escala de Fazecas, falamos da MTA score, falamos da importância da gente fazer essa avaliação global do parênquima cerebral. Se existe atrofia simétrica, se existe dilatação ventricular não proporcional à acentuação do sulco. E se você gostou, deixa sua curtida, acompanha a gente também lá no Instagram, @neuroradio em pauta, recomenda para um amigo, aproveita e divulga o canal para quem você acha que vai se beneficiar de todas essas informações. Muito obrigada e até a próxima.